Oi gente, tudo bom? Cláudia Cury aqui do canal Mrs Crochê. Eu fiz essa faixa para aquecer as orelhas e achei que ficou linda. Na verdade eu já usei tanto como faixa para aquecer as orelhas, como usei também como gola. Ficou super bacana. E a minha filha viu, adorou e pediu para eu fazer uma para ela. Só que invertendo as cores, né? Essa parte aqui com essas bolinhas cor de rosa e a parte interna cinza. Então eu vou fazer e eu achei tão lindo que eu resolvi ensinar para vocês. Vou dar as medidas direitinho no decorrer do vídeo. Olha só, ela é dupla, tá vendo? Então super quentinha. Ela é feita com essas linhas aveludadas. Essa daqui, ela é número 5, aqui nos Estados Unidos. Tem a foto aí com as espessuras das linhas que eu costumo usar. E eu vou colocar uma foto também dessa especificamente, para vocês tentarem achar uma bem parecida com essa. E vou usar a agulha 6,5 milímetros. Queria pedir para vocês assinarem o canal, quem ainda não assinou, e também me acompanharem no Instagram. E eu não mostrei a linha direito, aquela hora eu só mostrei o número, é essa daqui, tá? Se você mora nos Estados Unidos e quer comprar uma igual a ela, essa é a Bernat Velvet Pink Dust, e vou usar, né, a outra cor que eu usei e que eu vou usar agora, Vapor Grey. Então é isso, vamos começar a nossa faixa para as orelhas, que aqui nos Estados Unidos a gente usa direto no inverno. Eu vou começar pela parte de dentro, tá? Pelo forro, então eu vou usar a linha cinza, vou prender a linha na agulha e vou fazer 50 correntes. Se vocês quiserem fazer menor, vocês diminuam as correntes, se você quiser fazer maior, você aumenta as correntes, mas sempre faça número par. Então eu vou fazer minhas 50 correntes e volto daqui a pouquinho. Terminei minhas 50 correntes, ficou com 50 centímetros, tá? Você mede assim, bem natural, não deixa franzir e nem estica demais. Terminar essas correntes, você vai caminhando assim, olha, sempre com os vezinhos virados para o seu corpo, até chegar lá na primeira corrente que você fez. Nessa primeira, você vai introduzir a sua agulha e fazer um ponto baixíssimo. Então, busca lá de trás e passa por dentro dessa que está na sua agulha também. Faz uma corrente e agora neste mesmo ponto que você acabou de fazer o ponto baixíssimo, você vai fazer um meio ponto alto. Então dá a laçada, introduz nesse mesmo, puxa lá de trás e tira, passa por dentro das 3. Vai fazendo isso em todas as correntes. Na próxima corrente, porque aqui tem um nozinho, olha, foi neste mesmo que eu fiz, tá vendo? Olha. Então, na próxima corrente, você dá a laçada, introduz, busca lá de trás e tira dos 3. Você vai fazer isso em todas as correntes. Então, ao fim dessa primeira carreira, a gente vai ter 50 pontos, se a gente fez 50 correntes, né? O número de correntes que você fez vai ser o número de pontos. Então, lá no finzinho dessa carreira, eu volto. Cuidado para sua linha aqui não virar, tá? Mantém sempre os vezinhos virados para o seu corpo. Gente, eu já fiz 49 pontos. O último vai ser aqui, tá? Porque neste próximo, onde está saindo aquela corrente que a gente fez, a gente não faz, tá bom? Se você ficar na dúvida se você tem ou não o que fazer, você conta, aqui é a corrente e o primeiro ponto, certo? Então você vai contando, tem que ter o mesmo número de correntes, né, que você fez. Então você começa a contar daqui, olha, a corrente a gente não conta como ponto. Então 1, 2, 3, tá vendo? Vai contando dessa forma, porque por aqui, você também, conforme a linha que você estiver trabalhando, por aqui fica fácil de contar. Mas essa linha veludada, ela não é muito fácil de contar, então eu prefiro contar por aqui. Então eu já vou fazer o último ponto aqui para eu ter 50 meio pontos altos nessa carreira. Vou ignorar aquela corrente que eu fiz e neste primeiro meio ponto alto eu vou introduzir passando por baixo das 2 alças e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, neste mesmo que eu fiz o ponto baixíssimo eu vou fazer um ponto alto, um meio ponto alto, me desculpem, e um meio ponto alto em todos os pontos que eu tenho, pegando sempre as 2 alças de cima. E assim a gente vai fazendo toda essa segunda carreira. Terminando aqui minha segunda carreira, agora tá dando para ver melhor, olha, este é o último ponto, vai ser o ponto 50. Este daqui, onde está saindo aquela corrente, você não faz, tá vendo? Olha lá. Isso é muito importante, senão cada carreira que você fizer, você vai fazer um ponto a mais. Pula este, no topo do primeiro
meio ponto alto, você fecha com o ponto baixíssimo. Faz uma corrente e agora nós vamos repetir igualzinho, tá? Nas próximas 6 carreiras. No total nós vamos ter 8 carreiras de meio pontos altos. Pronto, gente, já estou terminando a 8ª carreira. Vou fazer o último ponto, meio ponto alto. Ignora aquela corrente no topo do meio ponto alto que eu tenho, né? Do primeiro eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, mas não vou cortar a linha, tá? Porque vai ser com essa linha que nós vamos unir depois as duas partes. Gente, eu quero dar a medida para vocês. A largura ficou com 10 centímetros e o tamanho dela fechado, porque se lembra que nós fizemos as correntes, né? A minha ficou com 50 centímetros e ela fechada ficou com 30 centímetros. A sua faixa pode ter ficado um pouquinho mais estreita ou um pouquinho mais larga, porque isso depende da espessura da linha que você está usando. Então eu vou colocar de lado e agora a gente vai começar com a outra cor. Para a segunda parte do trabalho, né, da faixa, a gente vai começar exatamente como a gente começou a primeira parte. Vamos fazer 50 correntes. Feitas as 50 correntes, você vai fechar com ponto baixíssimo lá na primeira, cuidado para não torcer a sua linha de correntes com ponto baixíssimo, né? Que nós vamos fechar, passa direto. Uma corrente, o meio ponto alto dentro deste primeiro e um meio ponto alto em todas as correntes que a gente tem. Então, nós vamos ter também 50 meio pontos altos nessa primeira carreira. Terminando a primeira carreira, ainda falta um meio ponto alto aqui, nesta última corrente. Mesma coisa, né? Aquele último pontinho ali onde está saindo a corrente, a gente não faz ponto dentro dele. Fecha com o ponto baixíssimo no topo do primeiro meio ponto alto. Só que agora nós vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. As 3 primeiras equivalem a um ponto alto e a corrente é uma corrente de espaçamento. Agora a gente pula este primeiro, bem onde você fez essas correntes, pula este próximo ponto aqui e no seguinte você vai fazer um ponto alto. Tira 2 e tira 2. Vamos fazer uma corrente, pular um ponto aqui e no próximo um ponto alto. Só isso essa carreira. Uma corrente, pula um ponto aqui embaixo e no seguinte um ponto alto. No fim dessa segunda carreira eu volto. Terminando a segunda carreira, já fiz um ponto alto, a corrente, vou pular um aqui e no próximo vou fazer o ponto alto. Também uma corrente para a gente fechar essa carreira. Vou pular um ponto aqui, esse daqui já é o que está saindo a corrente, né? Então já tem esse ponto alto aqui dentro dele, que na verdade não é o ponto alto, são as 3 correntes que simularam o ponto alto. Na terceira corrente eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Essa linha não é muito fácil de ver, então, se a sua também for assim, difícil de você localizar, você volta aqui, você tem este ponto alto aqui, né? Olha, ele está aqui, é numa correntinha antes. Fiz o ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo que eu estou. Então, vou introduzir, pegando as 2 alças também, tá? Bem onde eu estou, e fazer um ponto baixo. Um ponto baixo agora no espaço, a gente está começando a carreira número 3. E um ponto baixo em cima deste ponto alto. Pegando as 2 alças. Agora você vai repetir essa sequência. Um ponto baixo dentro do espaço. Um ponto baixo dentro, acima deste ponto alto que a gente tem. Um ponto baixo dentro do espaço. Um ponto baixo acima do ponto alto. Fim da terceira carreira, já fiz o ponto baixo dentro deste ponto alto e vou fazer o último ponto baixo dentro do espaço. Vou ignorar aquela correntinha e no topo do primeiro ponto baixo que eu tenho, eu vou fazer um ponto baixíssimo,
Vou fazer uma corrente e virar o trabalho agora. Agora, para a gente começar a quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo bem neste primeiro, tá? Logo depois dessa correntinha, bem onde você está, passando por baixo das duas alças. No próximo ponto baixo que você tem aqui, nós vamos fazer 4 pontos altos fechados juntos. Então, você começa o primeiro ponto alto, dá a laçada, introduz, passando pelas duas alças. Busca lá de trás, tira apenas duas alças. Dá a laçada, vamos fazer o segundo. Busca lá de trás, tira apenas duas alças, ficou. De novo, dá a laçada, busca lá de trás, não termina o ponto alto. Então, fizemos 3. E agora o último, dá a laçada, introduz no mesmo, busca lá de trás e tira apenas 2. Ficamos com 5 argolinhas aqui, tá vendo? Agora sim, você dá a laçada e passa por dentro de todos os 5. E faz no próximo ponto baixo que você tem aqui, você faz também um ponto baixo. Este ponto baixo aqui vai servir para a bolinha estufar, tá vendo? Tanto para um lado como para o outro, ó. Agora no próximo a gente vai fazer outro bubble stitch que a gente chama aqui, né? São esses pontos altos fechados juntos. Eu não sei. Então dá a laçada, introduz, busca lá de trás. Só começa o ponto alto e não termina. O segundo, tira 2, não termina. O terceiro, tira 2, não termina. E o quarto, tira 2 e não termina. Ficou novamente com as 5 alças. Dá a laçada, passa pelos 5 e já faz no próximo o ponto baixo. Olha como fica bonitinho, tá vendo? No próximo, os 4 pontos altos fechados juntos. Só isso essa carreira, tá bom? 3, 4, 5 alças na agulha, dá a laçada, passa por dentro dos 5 e no próximo o ponto baixo. No fim dessa quarta carreira eu volto. Gente, então vocês vão ter uma bolinha dessa sempre acima do quadradinho, tá? Desse espaço que a gente tem. E feita a bolinha, você empurra para trás, porque aqui que é a frente do seu trabalho, tá? Elas vão ficar depois para este lado de cá, né? Porque quando a gente faz essa bolinha, ela tende a vir para frente, então depois você empurra ela para trás. Então eu vou terminar essa carreira e já volto. Gente, eu já estou terminando a quarta carreira. Vou fazer a última bolinha no último espaço, porque a gente começou a carreira aqui. Então, eu vou simplesmente passar a linha aqui, né, para fechar a bolinha por dentro das 5 alças. Como a gente começou a quarta carreira com o ponto baixo, eu vou simplesmente, neste ponto baixo, pegando as duas alças, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, também ficamos com um ponto baixo apenas entre a primeira bolinha e a última. Vou fazer uma corrente e virar o trabalho, que agora o restante do trabalho a gente vai fazer sempre com a parte mais bonita virada para o nosso corpo. Vou fazer um ponto baixo logo neste primeiro, bem onde eu estou. Um ponto baixo acima dessa bolinha, pegando as duas alças de cima. Um ponto baixo naquele ponto baixo que a gente tem entre as bolinhas e um ponto baixo acima da bolinha. Uma coisa legal, gente, é colocar um marcador aqui neste primeiro, tá? Porque é perigoso você passar direto aqui, eu gosto de fazer isso. No topo dele, não naquela corrente, né? No ponto baixo mesmo. Então é isso, um ponto baixo agora em todos esses pontos que a gente tem, ora na bolinha, ora no ponto baixo. Fim da quinta carreira, vou fazer o último ponto baixo em cima dessa última bolinha. E agora, lá onde tem o marcador, naquele ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora a gente vai repetir a carreira número 2. A gente faz 4 correntes, 1, 2, 3, 4. As 3 primeiras correntes equivalem ao ponto alto e uma corrente de separação.
Não vou colocar ponto aqui, porque essas 3 correntes já valem como o primeiro ponto alto. Vou pular o próximo ponto e no seguinte eu vou fazer um outro ponto alto. Então, a gente vai fazer novamente a carreira desses quadradinhos aqui, desses espaços. Uma corrente, pula um, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um, no próximo, um ponto alto. Olha só, as bolinhas vão ficar bem centradas nesses quadradinhos, tá vendo? Vai ficar um quadradinho em cima e um quadradinho abaixo de cada bolinha dessa. Você vai fazer este ponto alto bem na direção do ponto alto que tem aqui nessa carreira, tá vendo? Terminando a carreira 6, já fiz um ponto alto, uma corrente, vou pular um aqui e entre as 2 bolinhas eu vou fazer o último ponto alto, uma corrente também e vou fechar na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Ficou na dúvida? Localiza o topo desse ponto alto, é numa corrente antes. Fecha com o ponto baixíssimo, faz uma corrente apenas e um meio ponto alto nesse mesmo que você está, um meio ponto alto neste espaço, um meio ponto alto no topo deste ponto alto que a gente tem. Agora vai ser uma carreira de meio pontos altos. Uma hora no espaço, outra hora no topo do ponto alto que você tem. Só isso essa carreira. Daqui a pouquinho eu volto. Terminando a 7ª carreira, vou fazer o último meio ponto alto dentro deste último espaço. E lá no topo do meio ponto alto que eu tenho, lá, né, do comecinho da carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, uma corrente, e já vou cortar a linha para escondê-la. Puxa. Gente, eu gosto de esconder a linha assim. Terminei aqui, né, com a corrente, eu vou no ponto seguinte, passando por baixo das 2 alças, venho com a linha, volto no ponto seguinte, também passando por baixo das 2, e agora sim eu escondo aqui atrás, passando por algumas linhas aqui, 2 ou 3 vezes. Agora a gente vai unir as partes. Você vai pegar essa parte, que vai ser o avesso da faixa. Aqui tá a parte bonita dela, tá virado para fora. Você vai virar essa parte para dentro, a parte bonita para dentro, tá? E agora você vai pegar a parte das bolinhas, vai colocar o forro por dentro aqui da parte bonita, bem certinho, tá? Agora o que eu gosto de fazer é colocar alguns marcadores, tá? Porque muitas vezes, como essa linha é difícil de ver, você pode ir fazendo isso aqui, olha, sem perceber, e aí no fim do trabalho dá problema, tá? Então eu venho aqui, pego a parte rosa e a parte cinza, porque aí não tem risco do seu trabalho ficar torto. Mais 1 ou 2 aqui e vamos estar prontos para começar a nossa costura. Prontinho. Agora você tem que trabalhar com as bolinhas aqui, essa parte que tem as bolinhas para o seu corpo, tá? Para esse acabamento ficar com a parte bonita virada para fora, né? É a parte que vai aparecer. Então eu vou introduzir a minha agulha aqui na parte rosa e vou buscar a minha linha pro lado de cá. Vou fazer uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo. E vamos fazer um ponto baixo agora em todos os pontos que a gente tem. Eu gosto de me direcionar aqui e não pelos vizinhos, tá vendo? Eu me direciono pelos pontos que eu tenho, porque realmente essa linha é difícil para localizar o vizinho, né? A linha aqui. Então é só você ir fazendo isso em todos os pontos que você tem. Terminei os 50 pontos baixos. Naquele primeiro ponto baixo dessa carreira, ignora a correntinha, pegando as 2 alças, faz um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo neste mesmo,
E agora nós vamos fazer um ponto baixo em todos os pontos que a gente tem. Também vamos ter 50 pontos baixos. Eu gosto de colocar o marcador porque a gente distrai. O crochê me relaxa tanto que me distrai e às vezes eu passo direto e nem percebo. Já fiz os 50 pontos. Neste último, onde está saindo aquela correntinha, eu não faço. E fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso cortar a linha para escondê-la. E agora, o que a gente fez deste lado, nós vamos fazer aqui. Vou colocar também alguns marcadores para posicionar direitinho e vou fazer as duas carreiras de pontos baixos. Pronto, gente, coloquei aqui 4 marcadores e a mesma, passando por 2 alças aqui, por 2 alças lá atrás, busca a linha, faz uma corrente, um ponto baixo neste mesmo e um ponto baixo em todas as correntes que a gente tem, né, os pontos. Então daqui a pouquinho eu volto. Feitos 50 pontos baixos, da mesma forma, aqui onde está saindo a correntinha, eu não vou fazer dentro dele. No topo do primeiro, fecha com um ponto baixíssimo, uma corrente e a última carreira agora de pontos baixos, começando neste mesmo que você está e um ponto baixo em todos eles. Agora, gente, eu queria dar uma dica. No meu caso aqui, essa linha aqui, a rosa, ela é bem fácil de achar os pontinhos, mas essa de trás, por estar atrás e por ser escura, eu não vi muito bem se eu estava colocando no lugar certinho, mas não aparece nada. Eu tenho certeza que eu não fui precisa como eu fui aqui na frente e isso não é problema, tá? Vou até mostrar aqui o outro lado. Tá vendo? Você faz da melhor maneira possível aí, tá bom? Então vou terminar essa última carreira e volto para mostrar a faixa pronta para vocês. Pronto, gente, olha que linda que ficou a minha faixa ou gola, como queiram. Adorei, as duas ficaram lindas. Eu só não vou poder usar se eu for no mesmo lugar com a minha filha, né? Porque senão vai ficar muito par de vaso, eu acho que ela não vai querer. Eu não me importaria, mas eu acho que ela não vai querer não. Mas eu tenho certeza que ela vai adorar. Assine o canal se vocês ainda não assinaram, clique no sininho para receber as notificações, porque aí vocês ficam sabendo rapidinho quando eu colocar vídeo novo. E não se esqueçam, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Tchau, gente, um abraço.